Boa noite, amantes da psicanálise. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, que é a ansiedade. Quero agradecer já as pessoas que estão entrando, que hoje o assunto que nós vamos falar é um assunto extremamente importante. As pessoas que estão entrando aí, meu agradecimento. Gostaria de pedir que vocês pudessem compartilhar com outras pessoas, porque esse tema, ansiedade, hoje é o mal do século. E, na verdade, a ansiedade é um transtorno. Inclusive, a maioria das pessoas não sabem separar ansiedade de angústia. Eu vejo aí muita gente dizendo que está ansiosa. Hoje até virou mania. Muita gente diz, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Olha, você sabe exatamente o que é ansiedade? Porque ansiedade e angústia são duas coisas distintas. Ansiedade é um transtorno, que se você realmente apresenta, e nós vamos tentar identificar isso hoje, durante esse momento que nós vamos passar juntos, você tem que entrar com a medicação e depois fazer análise para fazer o desmame. Agora, angústia é um sintoma. É um sintoma que pode sim ser tratado apenas com o processo da análise. Infelizmente, tem muitos profissionais também, eu já treinei milhares de profissionais no Brasil e em vários outros países, 10 países diferentes. Alguns, às vezes, não sabem separar ansiedade de angústia. Então, eu quero apenas reportar para que você também, às vezes que diz ter um quadro ansioso, às vezes pode estar passando por um sintoma de angústia e não exatamente de ansiedade. Porque ansiedade, eu volto a dizer, ansiedade é um transtorno. Como, por exemplo, nós temos no cérebro duas amígdalas. Não tem nada a ver com as amígdalas da garganta não, tá? São duas amígdalas que elas estão no nosso sistema central do cérebro, que quando elas são acionadas, elas podem trazer diversos sintomas que causam, ou sintomas que nós chamamos de transtorno. Como, por exemplo, a pessoa ter um medo exagerado, a pessoa pode desenvolver fobias, a pessoa também, quando essas amígdalas são acionadas, ela pode apresentar quadros de irritação, de tremores, taquicardia, pode apresentar sintomas de sudorese, a pessoa fica com as mãos úmidas, os pés úmidos, porque elas, quando elas são acionadas dentro do nosso sistema do cérebro, e nós temos que entender que nós não somos só corpo, nós temos o corpo, mas nós temos a parte emocional, a carga emocional, nós temos o racional, que tem que predominar sobre o emocional, senão a pessoa pode sim apresentar quadros complexos e entrar em situações difíceis. Eu quero até que você comece a identificar comigo hoje, e você pode comentar também, compartilhar, para você entender a diferença básica, entre ansiedade e angústia. Porque se você apresenta um quadro de ansiedade, eu volto a dizer, às vezes tem que entrar com a medicação. E depois você vai fazer análise para poder fazer o desmame. Você pode, qualquer psiquiatra, eu sou doutor também, fiz PhD, estudo isso há 25 anos, na minha experiência no consultório, sempre sugiro aos meus amigos psicanalistas que a gente tem que ter um trabalho de equipe. Se a pessoa apresenta realmente um quadro de ansiedade, eu tenho amigos meus que são psiquiatras que eu vou sugerir para que eles então passem a medicação devida e eles mesmos indicam depois para que a pessoa venha me procurar para poder fazer o desmame da medicação. Então, a princípio eu quero dizer para você exatamente o que é ansiedade. A ansiedade é um transtorno que traz sintomas desagradáveis. Se você se enquadrar num deles, compartilhe comigo, compartilhe com pessoas que estão participando dessa live nessa noite.
Mas, em geral, a ansiedade ela causa um sentimento de insegurança, um temor que às vezes não tem nem fundamento, né? Porque essas amígdalas despertam sintomas terríveis. Por isso, a medicação ela vem como uma forma de equilibrar e a pessoa passar por esse momento. Lógico, eu sempre digo, acompanhado de um processo com um psicanalista, para depois fazer o desmame da medicação e você não ficar refém de medicação. Mas, por exemplo, quando você sente que está próximo de um perigo eminente ou que esse perigo pode te trazer sintomas físicos. Até eu quero explicar, inclusive, que hoje a ansiedade tem a classificação pelo CID, mas a mais própria é pelo DSM-5, que é diferente do CID. Então, hoje nós temos, eu poderia classificar aqui 5 tipos de ansiedade. Nós temos a ansiedade generalizada, que ela traz uma preocupação desproporcional. Geralmente isso acontece, eu quero até que você pense se você se enquadra em pessoas que são muito nervosas, pessoas que têm dificuldade para se relacionar, pessoas que têm relacionamentos conflituosos. Ela geralmente ela se manifesta mais em pessoas que se irritam com facilidade. Pessoas, já viu aquele ditado que estão com os nervos à flor da pele? Causa também tensão nos músculos, ranger dos dentes, insônia. Muitas pessoas apresentam um quadro de ansiedade. Diríamos nessa ansiedade generalizada. Agora, existe também, por exemplo, a ansiedade da separação. Ela às vezes pode ocorrer até com crianças. Ela é mais normal crianças quando os pais estão para se separar, quando ela entra naquele processo de que acha que vai ficar num risco eminente, ou se a mãe é o provedor, ou se o pai é o provedor. Embora essa ansiedade da separação também pode manifestar-se em casos de adultos, que às vezes, infelizmente, por criarem laços emocionais que devem ser rompidos. Eu gosto até muito de Fromm, Fromm diz que eu posso me relacionar com uma pessoa, posso, mas sem criar laços, porque esses laços amanhã pode provocar o suicídio, pode provocar o homicídio e até o feminicídio. Então você quer ter uma relação saudável, você tem que tomar muito cuidado hoje até com quem você se relaciona, porque se uma pessoa ela não sabe ter um equilíbrio de entender que ninguém é dono de ninguém, e que eu posso me relacionar, mas qualquer momento que uma pessoa quiser romper o relacionamento, ela tem o direito de fazer isso, né? Mas tem muitas pessoas que não sabem lidar com a situação. Por isso, hoje, o feminicídio é uma situação grave no país, por homens que às vezes são muito irritadiços, nervosos, desequilibrados, não conseguem entender e respeitar a condição da mulher, e por isso nós temos tido tantas e tantas situações hoje cada vez pior. E temos também casos de pessoas, no caso, que não aceitam a separação. Olha, a separação é uma coisa normal, né? Mas às vezes essas pessoas que têm essa ansiedade da separação, elas têm como se elas sentissem que fosse dono do outro. Você já sentiu numa situação assim, de você sentir medo, receio de perder o outro? Peraí, primeiro que eu quero dizer que ninguém é dono de ninguém, então você não está perdendo ninguém. E às vezes até com a criança também, você entender que quando a criança entra num processo de ansiedade, numa separação dos pais, que os pais sejam bem claros e objetivos, e expliquem à criança que, na verdade, quem está separando é o pai e a mãe, mas elas vão continuar, ou eles vão continuar sendo filhos, de ter um diálogo saudável. Por exemplo, se eu fosse entrar num processo de separação, eu teria que explicar para o meu filho, para a minha filha, que eu estou me separando da mãe, mas que eles vão continuar sendo meu filho ou minha filha, e que uma coisa não envolve a outra.
Porque muitas crianças hoje, infelizmente, têm desenvolvido ansiedade pelo fato de o pai ou a mãe não ter essa estrutura saudável de sentarem como pessoas adultas e conversarem que a separação é entre o pai e a mãe, mas que eles vão continuar sendo filhos, vão continuar tendo pai e vão continuar tendo mãe, porque senão a criança pode desenvolver medos, muitas inclusive quando desenvolvem medos exagerados de animais, e às vezes alguns até levam isso para a vida adulta. Tem gente que tem um verdadeiro pavor de animal, ou de insetos, por exemplo. Você já teve pavor de inseto, de barata, de rato, ou de determinados tipos de animais, como cavalos e tantos outros? Esse aqui nós estaríamos falando da ansiedade da separação, que tanto a criança tem que ser ajudada por profissionais adequados, como os pais, para terem esse controle emocional e esse equilíbrio de conversarem com os seus filhos ou com suas filhas, que a separação é um fato normal, que pode ocorrer em qualquer situação, mas que eles vão continuar sendo filhos amados tanto pelo pai e como pela mãe. Eu até sugiro aqui, quando acontece o desenrolar desse processo da separação, que nem o pai jogue contra a mãe, nem a mãe jogue contra o pai. Porque é isso que causa, às vezes, mais medo na criança ainda. Eu tenho que chegar e ter a maturidade de conversar com meu filho, ou conversar com a minha filha, se eu fosse passar por um processo de separação, de explicar para eles o seguinte: olha, a sua mãe é uma pessoa boa, eu estou me separando por uma questão pessoal, particular, mas eu vou continuar respeitando sua mãe, vou continuar dando a ela todos os direitos que ela tem, e vocês vão continuar sendo minhas filhas ou meu filho amado, e a mãe ter o mesmo comportamento sadio para que isso não provoque situações piores na cabeça de uma criança, e nem eles também depois venham sofrer consequências desse tipo de reação, porque a ansiedade da separação hoje tem sido grave em muitas famílias por falta de equilíbrio, de maturidade, e às vezes até por falta de procurar auxílio de um profissional sério para saber resolver esse tipo de situação. Nós temos também a ansiedade seletiva. Essa aqui geralmente é aquelas pessoas que desenvolvem isso, elas têm dificuldade de falar, elas têm medo de se colocarem em situações de vexame. Tem pessoas que têm verdadeiro receio de se colocarem diante de outras pessoas, como se elas dependessem da opinião alheia dos outros. Eu até já disse para muitos pacientes, durante esses 25 anos que venho trabalhando como profissional, que é o seguinte: você quer ser infeliz? É você querer entregar a sua consciência ao juízo dos outros. Mas tem pessoas que são assim, que elas têm exatamente um pavor, né? Como que se elas precisassem da aprovação de terceiros. Quantas vezes já vi isso em diversos lugares, por exemplo, em igreja. Já vi pessoas em igreja que vai lá, canta uma música lá, um louvor, e depois me procurar: o que o senhor achou, doutor? Eu falo: vem cá, você depende da minha opinião para você sentir bem? Você cantou para quem? Para Deus ou para mim? Mas se te faz bem dar um tapinha no seu ombro e dizer que você cantou muito bem, eu vou fazer isso. Mas olha, você não depende da minha aprovação para sentir-se bem. Mas tem pessoas que acham, né? E você pode observar, eu não sei se você já observou essas pessoas que às vezes, quando chegam em determinados lugares, elas ficam isoladas. Elas sentam, ficam isoladas, né? E não conseguem ter uma relação social com os demais. É como se elas tivessem uma certa timidez exagerada e um sintoma terrível de achar que pode ficar exposto ou pode ser vexame na frente dos outros. Não. Você tem que acreditar em você mesmo, você confiar na sua capacidade, você saber que você pode e que você tem a permissão de ser bem-sucedido e de se relacionar com qualquer tipo de pessoa, e que isso pode ser superado. Então, a ansiedade seletiva é essas pessoas que têm verdadeiro necessidade de buscar a aprovação de terceiros. Eu já conheci até líderes religiosos que pregam um sermão, depois fica na porta da igreja: o que você achou do meu sermão?
Toda vez que um líder me aborda assim, eu sempre pergunto, vem cá, você depende da minha aprovação para você sentir-se bem? Bom, se eu der um tapinha no seu ombro e dizer que você pregou muito bem, você vai ficar satisfeito? Então, olha só, você pregou muito bem, tá? Eu gostei muito do seu sermão, parabéns pelo seu sermão. E às vezes tem líderes até que querem recebê-lo, o sermão falou comigo, Deus te usou para falar comigo. Olha, você não precisa disso. Ninguém precisa da aprovação de ninguém. Você tem que ter autoconfiança de que você tem a capacidade de fazer o que você está fazendo. Porque toda a vez que você submete a sua consciência ao juízo dos outros, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que elas costumam ser muito duras com os outros. Mas quando é com elas, elas são benevolentes. Então, se você quer ser infeliz, é você entregar sua consciência ao juízo dos outros. Eu vou te dar um exemplo, eu gosto muito de falar através de exemplo, porque o exemplo esclarece e você aprende. Eu me lembro que uma vez tinha uma mulher que estava quase vomitando ódio pela boca porque um sujeito tinha estuprado uma menina no bairro. Eu não estou aqui, em hipótese nenhuma, defendendo o estuprador e nem defenderia em hipótese nenhuma. Mas a forma como ela falava, né, demonstrava um estado deprimente. Então eu, para tentar acalmar a falei, tudo bem, minha senhora, deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora, segundo ela disse que se uma pessoa estuprasse a filha dela, ela mataria o sujeito, cortaria a carne dele em pedaços com alicate e daria a carne dele para os cães comerem. Eu falei, tudo bem, minha senhora, eu aqui não estou defendendo nenhum tipo de estuprador. Mas quer dizer que a senhora faria isso se uma pessoa estuprasse uma filha sua? Agora, posso mudar a pergunta? Ela falou, pode. Eu falei, se o estuprador fosse teu filho? A mulher mudou completamente. Aí ela já estava botando culpa na mulher. Não, meu filho jamais faria isso. Se ele fizesse isso é porque a mulher provocou ele. Então o que eu quero dizer com você? As pessoas são duras com os outros. Mas quando é com elas, elas são benevolentes. Eu gosto muito, né, de dizer também o seguinte, você quer se dar bem com todo mundo? Tenha as suas mãos vazias de pedras. Porque aquelas pessoas que carregam pedras nas mãos, com certeza elas vão usar essas pedras depois, essas pedras serão guardadas para ser atiradas contra você. Eu gosto muito daquela passagem bíblica, eu gosto de citar a Bíblia, porque a Bíblia não esconde, que quando aquela mulher foi pega em ato de adultério, e eles ainda vieram trazendo a lei, que as pessoas costumam ser duras com os outros, ainda vieram trazendo a lei. Olha, a lei de Moisés diz que quando uma pessoa é pega em ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. E o mestre só escrevia no chão, e ele continuava, mestre, mas a lei de Moisés diz que quando uma mulher é pega em ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. E estava todo mundo cheio de pedras nas mãos. E ele só escrevia no chão. Quando chega um determinado momento, chega uma determinada situação, que as pessoas já tinham cansado de gritar e de usar a lei, querendo atirar as pedras contra essa mulher, ele só levantou, né, ele só fez uma pergunta. A princípio disse, vem cá, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Um a um foi largando as suas pedras, e aí sim, quando ele levantou, ele pergunta para a mulher, cadê os seus acusadores? Ela diz, olha, cada um foi largando as suas pedras e foi embora. Então, você quer se dar bem? Esvazie as suas mãos de pedras. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para acolher as pessoas, porque julgar é muito fácil. Então essas pessoas que sofrem de fobia seletiva, elas têm essa mania de querer apontar, de querer acusar, de querer colocar o dedo para os outros. Mas eu sempre costumo dizer, aquelas pessoas que cobram demais dos outros, ou que apontam demais o dedo para os outros, que são muito seletivas, é porque às vezes está fazendo e às vezes querem se justificar apontando o dedo para o outro. Então, se você passa por uma situação similar,
procure um profissional. Nós temos também a fobia específica, que é aquele medo inusitado de insetos, daquele medo exagerado, de uma irritação persistente, medo de avião. Quantas pessoas têm medo de voar? Tem a fobia de elevador, de lugares fechados. Se você se enquadra numa situação dessa, procure um profissional. Com certeza ele vai te ajudar e você vai conseguir sair dessa situação. Quantas vezes eu vi pessoas impacientes num voo, ou às vezes até numa situação, por exemplo, outro dia eu estava na fila do supermercado, até percebi que a mulher que estava no caixa estava meio inquieta, estava meio devagar, eu sentei um pouco, e aí quando eu percebi que ela estava tendo uma crise de ansiedade sentada no caixa do supermercado, eu comecei a ajudá-la, porque existem técnicas através da respiração, do relaxamento, para você poder ajudar essas pessoas a relaxar. Aí teve até um impaciente que chegou, eu falei, só um minutinho, meu senhor, ela está passando mal, né? Deixa eu ajudar um pouquinho aqui, daqui a pouco ela vai atender o senhor. Então, nós temos que ter esse olhar humano com as pessoas, seja ela quem for, seja um caixa de supermercado, seja um porteiro que trabalha na portaria do prédio, seja uma mulher que te serve um cafezinho, seja uma pessoa que trabalha no seu condomínio. Nós temos que hoje buscar o equilíbrio, porque a gente vê tantas situações, né, que as pessoas às vezes estão muito impacientes, irritadas, nervosas. Você não pode, não deve, em hipótese nenhuma, entrar no estado vibracional do outro. Que às vezes a pessoa está passando por um sintoma de ansiedade, né, e a gente tem que ter esse olhar humano para poder ajudar uma pessoa que desenvolve uma situação como essa. Nós temos também o caso da fobia social. São pessoas que têm um medo exagerado, né, de se exporem diante de situações vexatórias. Nós temos também que pensar que existe o transtorno de pânico, que é um outro tipo de fobia. A pessoa, ela entra em pânico desesperada por uma situação inexplicável. Geralmente, essas pessoas que foram muito irritadas, muito nervosas, ou que foram muito contidas de demonstrar as suas emoções, elas podem desenvolver quadros assim, como por exemplo, quantas às vezes eu vejo, já vi muitas vezes, pais até por falta de conhecimento, se vê um filho chorando, diz, olha, engole esse choro, chora não, homem não chora, ou diz para a menina, engole esse choro, para de chorar. Eu faço o inverso, eu digo, deixa a criança chorar, que enquanto ela está chorando, ela está manifestando as suas emoções. Que quando eu deixo as minhas emoções fluir, eu estou me limpando, eu estou me tratando, eu estou resolvendo as minhas questões. Mas quantas vezes você já ouviu um pai e uma mãe querer tolir o choro de uma criança? E às vezes a pessoa leva isso para a vida adulta. Tem muitas pessoas que elas parecem uma casca. Na verdade, elas foram usando o que a gente chama de mecanismo de defesa para poder tentar superar essas questões internas que existem dentro da estrutura psicológica e emocional dela. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, que a gente vê tantas situações aí, guerra agora de Israel com a Síria, guerra da Rússia com a Ucrânia, guerra de alguns países árabes, tragédias. Nós passamos agora mesmo esses dias aqui no estado do Rio de Janeiro, né, 3 médicos assassinados e um está hospitalizado. Então, se você for entrar nesse clima, né, às vezes, outro dia em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, no município aqui do estado do Rio de Janeiro, as pessoas ficaram de uma torcida de futebol, olha bem, estavam jogando rojões de fogos um em cima do outro, brigando. Foi uma coisa, parecia uma coisa absolutamente louca, que eu nunca tinha visto na cidade de Cabo Frio. Olha que eu visito a cidade de Cabo Frio desde criança. Quer dizer, numa rua que é extremamente, aparentemente calma,
saiu uma confusão por causa de torcida de futebol. Então, olha a situação que nós estamos chegando. As pessoas parecem que estão no fio, como a gente costumava dizer na época, no fio da navalha. Estão só esperando uma situação para querer criar outra. Eu até brinco com alguns amigos meus aqui, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que se uma pessoa tropeça em mim, eu que peço desculpa. Porque se eu estiver andando na rua, embora aqui dificilmente a gente só anda de carro, mas quando está andando na rua por uma situação ou outra, se uma pessoa tropeçar em você, você tem que pedir desculpa, porque tem gente que está querendo isso aqui para criar uma situação. Porque parece que as pessoas estão cada vez mais doentes, mais inflamadas, angustiadas, né? Eu quero até aqui fazer essa diferença, que a angústia, né, quando a pessoa sente como se fosse um nó na garganta ou uma dor no peito, é um sintoma que pode sim ser trabalhado. Nós temos aí dentro do nosso projeto do Conselho, né, cursos interessantes como a cura, como a hipnose e regressão. Temos também cursos de dependência química. Temos vários treinamentos para você que é psicanalista ou para você que é aluno e amanhã quer se especializar numa área específica. Nós temos tem uma área de constelação familiar, porque todos esses projetos que nós desenvolvemos é pensando em você. Né? Eu sei que a maioria das pessoas, às vezes, né, pensam que quando você fala de um curso, porque você está querendo vender. Não. Isso não vai fazer diferença nenhuma para mim, não vai mudar uma unha para mim, mas para você vai fazer muita diferença, porque você vai ser ajudado e você vai saber como lidar com as situações do dia a dia, seja você com um dependente químico, seja com uma separação familiar, seja com uma pessoa que está com medo de entrar no elevador, seja com uma pessoa que está com medo de entrar no avião, seja com uma pessoa que está sentada num caixa de supermercado passando por uma situação desagradável. Eu estava até falando com outra pessoa nesse dia que eu vi essa situação de forma específica, e aquele barulhinho o dia inteiro do tic-tic-tic do caixa na cabeça da mulher, e eu falei: minha senhora, o que está acontecendo? Eu tô aqui entrando num estado de ansiedade. Eu falei: calma, relaxa. Porque existem técnicas hoje para você diminuir a questão. A respiração é uma, né, que você respira pelo nariz, estufa a barriga, conta até 5, e solta pela boca devagar. Se você trabalhar essa respiração por 5 minutos, você pode sair de um estado de irritação, de um estado de fobia, pode sair de um estado de uma questão de medo de um animal ou outra e conseguir entrar num estado de relaxamento. Existem técnicas também de relaxamento, que você pode relaxar desde o seu couro cabeludo, e passando pelos olhos, e relaxando as amígdalas, depois o peito, os braços, os dedos das mãos, relaxar a questão do seu intestino, relaxar os seus órgãos sexuais, relaxar suas pernas, relaxa seus pés, seguindo essa ordem. Relaxa, por exemplo, também a sua coluna vertebral, e depois você repete 7 vezes para você mesmo: meus nervos estão calmos, meus nervos estão calmos, porque o cérebro também ele vai absorver isso. Lacan diz que nós somos curados pela fala. Então, mesmo que seja você lá baixinho no seu tom de voz, você conversando você com você mesmo, você pode de repente se acalmar, relaxar e saber como se comportar de determinada situação. Nós temos também uma terapia interessante que você pode fazer isso até em casa. Você não precisa nem comprar nada. Nós não estamos aqui só para vender, nós estamos aqui para te ajudar. Você já ouviu falar da terapia da cadeira vazia? Né? Você pode colocar uma cadeira vazia na sua frente, você pode fazer isso sozinho na sua casa, né? Você pode chegar para a cadeira e dizer para a cadeira tudo aquilo que você gostaria de dizer para você mesmo e você nunca teve coragem de dizer. Porque ninguém mais honesto do que a gente lidar com a gente mesmo. Então você imagina que você estivesse sentado na cadeira vazia ali e você fala para você tudo aquilo que você gostaria de dizer.
E como não é um monólogo, depois você pode fazer o inverso. Você pode mudar, sentar na cadeira e dizer, mas peraí, você acha que é fácil? Né? E conversar você com você mesmo. Se você não quiser usar a terapia da cadeira vazia, tem a terapia do espelho também, que você pode ficar diante do espelho e ter uma conversa pessoal você com você mesmo. Eu gosto de ter muito de um material que eu vou sugerir para você. Eu sempre tenho aqui, junto comigo, aqui, diversos materiais que eu gosto de ler. Esse aqui, Em Busca de Mim. Está aqui, Em Busca de Mim. Um livro interessante, né, que a pessoa tem que ir em busca de si mesmo, de ter esse encontro pessoal com você. Por exemplo, se você sofre de insônia, às vezes a pessoa tem uma noite mal dormida, né, às vezes teve algum sonho, alguma coisa que te acionou na hora. Por exemplo, você já teve algum sonho de você querer acordar e não conseguir? Às vezes tem gente, até se pudesse, falaria com a pessoa que está do lado, nossa, não estou conseguindo acordar. Ou já vi gente acordar e dizer, me belisca, para ver se eu estava dormindo ou estava acordado. Porque quando você está sonhando, tudo que está acontecendo no seu cérebro é real. E a carga de emoções que você tem é muito forte durante o momento que você está sonhando. Então, você está diante de uma situação como essa, você tem que trabalhar a sua respiração. Você tem que trabalhar e tentar relaxar os seus órgãos. E eu tenho certeza que você consegue. O que você precisa é confiar em você mesmo. De você acreditar que você consegue, que você pode, que você tem condições e que você vai conseguir. Porque 90% das doenças são psicossomáticas. Se você não sabia, fica sabendo disso. 90% das doenças são psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Psicológico e emocional é a mente. E soma é o corpo. Então o corpo só reflete aquilo que você sente. Então, você pode buscar equilíbrio em qualquer situação. Principalmente nesse mundo tão violento e agressivo que nós vivemos hoje, que nós vemos situações todos os tempos acontecerem. Não entre no estado emocional do outro. Eu sempre digo, você quer se dar bem? Você quer viver nesse mundo que nós estamos vivendo hoje? Não entre no estado emocional do outro. Tá? Você não pode esperar que o outro reaja como você. Quem tem que ter controle sobre a situação é você. Eu gosto muito, independente de religião, eu até te sugiro, o livro mais interessante que tem que ter é aquele livro de Provérbios, que diz que o valente não é aquele que domina uma cidade. Valente é aquele que domina a si mesmo. Exatamente. Porque é mais fácil você dominar uma cidade do que você dominar a si mesmo. Mas você consegue? Consegue. Desde que você confie, desde que você permita, desde que você acredite que você pode, com certeza você vai conseguir. Então, se você está passando por algum momento e acha que não pode, pode nos procurar. O conselho está aqui para ajudar, o conselho está aqui para orientar, o conselho está aqui para poder contribuir com a sua profissão, está aqui para contribuir com as pessoas que precisam também. Nós temos até um projeto social que eu gostaria aqui de comunicar, que se realmente aquelas pessoas que não têm condições de pagar e precisarem, elas também não deixarão de ser acolhidas. Nós temos um projeto, né? No Instagram está lá o telefone da minha secretária, se ela identificar, porque nós somos milhares de profissionais que estamos aqui também e tem muitos profissionais que amam e gostam de fazer isso de forma voluntária. Então, se você conhece uma pessoa que realmente não tem condições e a equipe identificar que realmente não tem condições, vai ser atendido da mesma forma. Porque nós estamos aqui não apenas pensando no bem, mas nós estamos aqui pensando em você. Eu sempre costumo dizer que essa é a grande diferença entre o bom profissional e o mau profissional. Que o bom profissional não é aquele que está de olho apenas no que ele vai ganhar, mas é aquele que está de olho na criança interna que existe dentro de você. Então eu gosto até de contar esse exemplo e repito, para que isso fique gravado e que você possa compartilhar, né? Que é de um sujeito que queria
agradar a comunidade, coisas aí de alguns políticos aí. Então ele comprou um carro de 400 mil, botou o carro na praça, chamou todos os pediatras da cidade e disse: olha, o pediatra que mais agradar as crianças vai ganhar o carro. Então, quando os pais chegavam com as crianças e iam nessa pessoa que estava de olho no carro, ele sabe que criança não gosta de remédio amargo, então só passava remédio doce. Ele sabe que criança não gosta de ouvir não, então eles nunca diziam não. E ele sabe que criança só gosta de ouvir aquilo que ela quer ouvir, então ele só falava aquilo que ela queria ouvir. Bom, quando ela ia num pediatra honesto, mesmo ele sabendo que seria reprovado, mesmo ele sabendo que talvez os pais diriam para essa criança nem voltar nele, ou diria para outras crianças nem procurá-lo, se tivesse que passar remédio amargo, ele passava. Se tivesse que dizer não, ele diria. E se tivesse que dizer aquilo que ela não quer ouvir, ele falava. Em função de quê? Ele não está de olho no bem, ele está de olho em você. Então você acredite ou não, a nossa instituição não está apenas de olho no que nós podemos extrair, porque a maioria das pessoas, infelizmente, né, às vezes só querem pensar no que pode extrair do outro. Nós queremos ajudar. Nós estamos aqui para contribuir com a nossa sociedade e ter uma sociedade melhor. Então, se você não conhece o Conselho, anote aí o nosso site, Conselho Brasileiro de Psicanaliseclínica.com, ou se você quiser entrar no nosso Instagram, Conselho Brasileiro de Psi, e você pode com certeza agendar com uma pessoa que esteja precisando, que nós estamos aqui não só para ganhar, mas nós estamos aqui também para ajudar, porque hoje nós temos que ser humanos. Então eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui para tentar responder. Dá para mim olhar aqui e observar se alguém quer fazer alguma pergunta. Estou disposto aqui a responder. Quero agradecer aí a cada um de vocês que entraram, aqueles que também podem compartilhar essa live com os outros, porque ela vai ficar gravada e você pode compartilhar isso com outras pessoas, porque tem muitas pessoas precisando de serem ajudadas. Então, o que eu quero dizer para você, repetindo, já que ninguém perguntou aqui, olha só, ansiedade é um transtorno. Não é brincadeira, não é frescura. Como a depressão é uma questão também complexa, não é brincadeira, não é como muitos pais querem dizer, isso é coisa de gente mole. Não, isso é uma doença que precisa ser tratada, precisa ser ajudada. Essas pessoas precisam de pessoas que confiem nelas, que digam que acreditam nelas e que elas podem superar. Porque eu quero dizer um negócio para você, assim como o coronavírus se tornou uma epidemia, o suicídio é uma pandemia. E nós estamos falando aqui de seres humanos, de pessoas como eu, como você, que eu costumo dizer o seguinte, uma pessoa pode ter mais bem do que as outras, mas igual todos nós somos. E todos nós vamos para o mesmo lugar, todos nós somos finitos. Então você nunca pode pensar que você é melhor do que o outro. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo que o dia que eu achar que eu tenho mais conhecimento, eu sou melhor do que alguém, eu tenho que imediatamente deitar no divã. Eu tenho que imediatamente deitar no divã e ser tratado. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém conhece mais do que ninguém. Ninguém tem mais capacidade do que ninguém. Pode ter mais bens, mas igual todos nós somos. E quando partimos, todos nós vamos para o mesmo lugar. Se você não assistiu, também te sugiro, você pode assistir até no YouTube, que tem uma obra lá que diz o Homo Deus. Você pode colocar lá no YouTube e assistir até na televisão, o Homo Deus. Que ele vai te provar que por mais que a ciência tenha evoluído, por mais que a tecnologia tenha evoluído, e por mais que as vacinas tenham evoluído, pode ir lá um vírusinho lá, quase invisível, entrou em você e você acabou. Então, finito, todos nós somos. A Covid veio para nos ensinar que todos nós somos iguais. Às vezes eu fico pensando nesses países que entram em guerra, o que leva uma pessoa a querer matar a outra? Crianças sendo assassinadas, civis que não tem nada a ver com a situação sendo assassinados. Então, nós estamos vivendo nesse momento do mundo que nós estamos vivendo e de pessoas que sejam boas. Existem pessoas boas? É lógico que existem.
Eu me lembro que uma vez mesmo, olha, não pense, né, que a pessoa que é má que acha que todo mundo é má. Existem pessoas boas? Existem. Eu me lembro de uma situação que uma vez eu peguei um carro zero e estava indo para Vitória. Quando eu cheguei em Campos, né, o carro parou. Que ele já saiu da fábrica com um defeito, e eu não sabia, com defeito na bomba de gasolina, porque ali estava parecendo que estava o tanque cheio, mas o carro parou. E aí, num lugar escuro, eu liguei para o seguro falou que só podia 8 horas da manhã. Eu falei, mas eu vou ficar aqui de madrugada, num lugar escuro, erro, sem ninguém, o carro parado no meio da estrada. Aí, de repente, veio um sujeito do nada, de moto, saiu do meio do mato. Quando ele chegou, eu olhei, né, com calma, tranquilo, ele falou, senhor, o que está acontecendo? Falei, olha, aqui está dizendo que a gasolina está normal, mas o carro não está querendo funcionar. Você sabia que ele pegou os 2 litros de leite que ele estava levando para os filhos dele, jogou os 2 litros de leite fora, foi lá na moto dele, tirou 4 litros de gasolina, botou no carro. Quando eu liguei, o carro pegou. Ele falou, olha, daqui 10 quilômetros o senhor tem um posto de gasolina aqui. Quando eu fui tirar 100 reais do bolso para dar ele falou, não, se o senhor me der o dinheiro, eu vou me sentir ofendido. Falei, como assim? Você jogou 4 litros de leite fora que você ia levar para os seus filhos e você ainda tirou 4 litros da sua moto, botou no meu carro e não quer receber? Ele falou que eu vim aqui para ajudar o senhor. Então, existe gente boa? É lógico que existe. Existe gente ruim? Existe. Mas não pense, né, que todo mundo é ruim. Existem pessoas que querem o seu bem? Com certeza querem. Mas escreva o que eu vou dizer também para você. Existem pessoas que dizem que te amam. Existem pessoas que dizem que gostam de você. Mas às vezes querem colocar fardos pesados em cima de você. Então, qual é o meu trabalho? É lógico que, se você permitir, é de diminuir ou até de retirar esses fardos de cima de você. Então, precisando da gente, nós estamos aqui. Né? Que você tenha uma excelente noite. E se você precisar de adquirir qualquer serviço nosso, eu falo não porque eu estou querendo vender, mas eu falo para te ajudar. Porque o nosso objetivo verdadeiro de vida é, primeiro, é lógico, em primeiro lugar, você cuidar de você da melhor maneira que você puder e fazer o bem para o maior número de pessoas possíveis. Esse é o nosso objetivo. O conselho está aqui para isso, para fazer o bem. Por isso eu estou aqui até 1h da noite conversando com você, porque o conselho está aqui para te ajudar. Então, gratidão, que todos tenham uma excelente noite, um bom feriado. E lembre-se, existe muita gente boa que está torcendo para que você consiga vencer. Então, boa noite e até o próximo encontro.